E se a matemática, em vez de ser sobre decorar um monte de fórmula, fosse na verdade sobre embarcar numa missão de alto risco? Pois é, a gente vai mergulhar agora numa forma super inovadora de ensinar matemática. Uma em que os alunos se tornam os heróis da história e os problemas, bom, eles viram grandes aventuras. A nossa história já começa no meio do caos. Imagina a cena, um alerta vermelho piscando sem parar, monitores mostrando um monte de número maluco, papel espalhado para todo lado, o sistema que organiza o ano letivo inteiro simplesmente travou. A coisa tá séria e precisa de uma solução, para ontem. E no meio dessa confusão toda, a solução é, digamos, inesperada. Não é uma equipe de TI que vai resolver, nem os administradores. A única ferramenta capaz de restaurar a ordem é a matemática. É isso mesmo. Aqui, ela não é só uma matéria, ela é a protagonista, a chave para resolver o problema. Tá, mas o que significa esse tal de colapso? Bom, essa é uma forma bem dramática, né, de ilustrar um conceito super importante, o desequilíbrio dos números inteiros. É o ponto de partida para uma missão de aprendizado, onde cada continha que se faz tem um propósito muito real. E o problema é bem concreto, viu? Afeta o dia a dia da escola. Sem saber a temperatura, como é que se planeja uma atividade lá fora? Os placares dos jogos não fazem o menor sentido. O caixa da cantina está no vermelho e as notas dos alunos, nossa, virou uma bagunça total. E o mais curioso é que todos esses problemas têm a mesma raiz, uma falha em lidar com números positivos e negativos. É exatamente aqui que a história ganha vida de verdade. A direção da escola não chama um especialista de fora, ela convoca os próprios alunos. E eles não são mais só estudantes, não. Eles são chamados para serem estrategistas matemáticos numa missão que vai decidir o futuro do ano letivo. O mais legal disso tudo é a mudança de perspectiva. Os alunos viram os protagonistas. O objetivo é super claro e muito importante. Eles precisam restaurar o equilíbrio dos números inteiros para literalmente salvar o ano. A missão começa agora. O que a gente está vendo acontecer aqui tem nome, tá? É a contação de histórias matemática. É uma abordagem que pega conceitos que podem parecer meio abstratos, sabe? Tipo números inteiros, e coloca eles dentro de uma história com começo, meio e fim. Isso dá um porquê para cada cálculo. Então chega de teoria e vamos para a ação ver como isso funciona na prática. A missão é dividida em várias partes como se fossem capítulos, e cada uma é um enigma do mundo real. Cada resposta certa não é só um ok no caderno. É um passo de verdade para consertar um sistema que pifou. Primeiro desafio da lista. Os alunos chegam na escola e dão de cara com um painel de temperatura, completamente apagado. Sem essa informação, a organização do dia fica impossível. A missão deles? Usar os dados que eles têm para fazer o painel funcionar de novo. E para resolver, eles recebem estas pistas aqui. São os registros antigos que mostram as variações de temperatura durante 4 dias. A gente tem números negativos, números positivos. A tarefa é justamente juntar essas peças para entender o que aconteceu no total. Então, o pulo do gato é esse: somar -3 com mais 5, com -1 e com mais 4. Não é só uma conta aleatória, entende? É o código para reativar o painel e completar a primeira parte da missão. A matemática ganha um propósito imediato, na hora. E a missão não para por aí, não. Ela se espalha pela escola toda. Lá no ginásio, os placares sumiram. É preciso calcular a pontuação de um time que tinha pontos positivos, mas cometeu vários erros que valem pontos negativos. Já na cantina, o saldo de -R$360 precisa ser dividido em 9 semanas para equilibrar as contas. Cada cenário é um novo jeito de aplicar os números inteiros. Depois de resolver todos esses problemas pela escola, a equipe finalmente chega ao núcleo do sistema. É aqui que acontece o clímax da nossa história. É a hora de encarar o desafio final e restaurar o sistema de uma vez por todas. A mensagem que aparece na tela é bem clara. Somente quem domina as operações com números inteiros consegue restaurar o equilíbrio do sistema. O que está em jogo aqui é a organização de tudo. Notas, placares, finanças. É a prova de fogo. E olha só que legal o desafio final. É um problema com vários passos, que junta tudo que foi aprendido. Começando com um saldo de -15, é preciso somar os ganhos, que são 3 vezes 8 positivo, e também os pontos perdidos, que são 2 vezes 6 negativo. Qual será o resultado final dessa conta, hein? Com o cálculo certo, o sistema é restaurado. Missão cumprida. Essa mensagem no painel não é só o fim da história, é a confirmação de que o aprendizado funcionou. Dá uma sensação real de conquista, né? Agora que a missão terminou com sucesso, vamos dar um passo para trás e analisar por que essa abordagem funciona tão bem.
Porque não se trata só de ser divertido. É uma estratégia de ensino muito, muito inteligente. O segredo está todo aqui. A matemática sai do papel e vira algo que dá para ver, para tocar, para resolver de verdade. A aventura cria uma motivação que vai muito além de tirar uma nota boa. Os alunos viram os protagonistas e, com isso, eles desenvolvem não só a habilidade de calcular, mas também a resiliência e, principalmente, a capacidade de enxergar matemática em tudo. E essa é a mensagem final que o sistema restaurado deixa pra gente. Ela resume perfeitamente o objetivo de tudo isso. O importante não é decorar regras, mas sim entender os 3 pilares, os sinais, de mais e de menos, as operações, de soma, multiplicação e, o mais importante, os contextos onde tudo isso se aplica. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Imagina só o potencial se mais aulas, de qualquer matéria que seja, fossem montadas assim, como uma missão, uma história para desvendar. O que será que poderia mudar na forma como a gente aprende?